Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samile, sou aluna do curso de Letras Português da Universidade Federal do Piauí e estou no sétimo período. Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Lívia, também sou estudante de letras da Universidade Federal do Piauí e também estou cursando o sétimo período. O vídeo de hoje está sendo produzido sob a orientação da professora da UFP, doutora Cristiane Pinheiro. No vídeo de hoje, nós apresentaremos a obra do Lima Barreto, na verdade, discutiremos a respeito dessa obra, intitulada de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, e para embasar essa discussão, nós utilizaremos a dissertação da Késia Ferreira da Silva, intitulada de Lima Barreto e seu duplo provável em Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Temos aqui os membros da nossa equipe que contribuíram para a realização desse vídeo. Antes de iniciarmos de fato a discussão a respeito da obra, convém entender quem foi o Lima Barreto. Lima Barreto, que é um dos principais nomes quando a gente fala a respeito da literatura brasileira. Ele se destaca, sobretudo, por fazer essa produção com teor crítico, que busca problematizar a realidade social. O Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu no ano de 1881, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é cenário de algumas das suas produções, inclusive de recordações do escrivão Isaías Caminha. Ele é proveniente de uma família de classe média. O seu pai, o João Henrique Barreto, era tipógrafo. A sua mãe, a Amália Augusta Barreto, era professora. E ele vai perder a sua mãe muito cedo, por volta dos seus 7 anos, ficando aí o restante da sua criação sob a responsabilidade do seu padrinho, o Visconde de Ouro Preto, que vai, inclusive, financiar a educação do Lima Barreto. Durante a sua infância, o Lima Barreto ele vai vivenciar um período histórico muito conturbado para a figura do negro. Quando ele tinha ali por volta de 7 anos de idade, vai acontecer a assinatura da Lei Áurea, que é a lei que decreta o fim da escravidão. Então, ele vai crescer, vai ter a sua infância, e o restante da sua vida mergulhado nesse cenário de discriminações com relação aos negros. E isso vai afetar a sua percepção de liberdade, igualdade e também a sua percepção a respeito do mundo. O Barreto ele vai falecer no ano de 1922 devido a algumas complicações relacionadas ao alcoolismo. Com relação ao enredo da obra, como o próprio título já sugere, nós vamos ter aí recordações que o Isaías ele vai escrever. Então, de início, o enredo vai retratar a infância do Isaías, né? Um jovem pobre que mora com a sua mãe no interior e que tem como principal objetivo de vida se tornar um doutor. Desde muito cedo, o Isaías ele já demonstra essa aptidão para os estudos. Isso devido, sobretudo, à influência do seu pai. O seu pai era um homem que possuía muito saber e o Isaías se inspira então nele. Ele decide então deixar a sua cidade no interior e ir para o Rio de Janeiro em busca de conseguir concluir os seus estudos. Porém, o que acontece quando Isaías chega à capital do Brasil é que ele se depara com um ambiente completamente hostil, um ambiente que possui um preconceito enraizado muito grande. Devido a isso, ele tem essas oportunidades negadas, ele não consegue conseguir um emprego, ele não consegue dar continuidade aos seus estudos e vai ter um momento da narrativa em que, inclusive, ele vai passar algumas necessidades. Mais adiante, ele vai conseguir um cargo no jornal o Globo, que era um jornal de grande notoriedade na época, porém, ele vai finalizar as suas recordações deixando evidente a sua frustração com relação à sua vida. Ele não conseguiu realizar o seu grande sonho devido a esse preconceito da sociedade que era tão forte. Partindo agora para a discussão da dissertação, a autora ela vai destacar a questão de que o Lima Barreto ele possui essa literatura engajada, militante, que atua sobretudo contra o preconceito racial.
Com relação à estética literária em que a obra se enquadra, podemos apontar que ela se enquadra dentro da estética literária do pré-modernismo, que perdura ali por volta dos anos de 1902 até os anos de 1922, que é quando acontece a Semana da Arte Moderna, que dá início ao modernismo. Então, esse pré-modernismo tem justamente como objetivo expor essa realidade. E as intenções desses escritores, né, é justamente revelar esse Brasil com todas as suas mazelas. Aqui a gente tem um distanciamento dos romances que eram produzidos até então, esses romances altamente idealizados, que retratavam o Brasil com um grande teor de idealização. Aqui não, aqui a gente quer os autores querem retratar a realidade tal qual ela é. E é isso que o Lima Barreto faz. Ele traz para o seu universo literário a realidade antagônica da capital da época, o Rio de Janeiro, que vivenciava o fenômeno que ficou conhecido como a Belle Époque, que mais adiante Samili vai falar sobre, e ele vai trazer esse lado oposto, esse contraste, ele vai dar voz a essas minorias, a essas pessoas que eram marginalizadas, excluídas dos grupos sociais e que não possuíam voz na sociedade. A gente entende, como já foi dito anteriormente, que a literatura do Lima Barreto é uma literatura engajada e militante, porque ele escreve traçando esse olhar sobre a realidade, um olhar político e um olhar problematizador daquilo que ele está representando, daquilo que ele está descrevendo. A respeito disso, o Jean-Paul Sartre ele vai dizer que o escritor engajado, ele sabe que a palavra é ação, sabe que desvendar é mudar e que não se pode desvendar se não tensionando mudar. Ele abandonou o sonho impossível de fazer uma pintura imparcial da sociedade e da condição humana. Então, o Lima Barreto ele entende justamente isso, que a sua literatura, a palavra que ele utiliza é uma forma de ação, e ele vai fazer com que essa sua literatura haja sobre o seu leitor, provocando nele uma reflexão. Através do personagem Isaías, o Lima Barreto ele vai dar voz a essa parcela da população negra que sofria discriminações raciais e que muitas vezes era invisibilizada, que não possuía voz. Então, a partir desse personagem, essa população passa a se sentir mais representada. E é importante ressaltar que o Lima Barreto ele pinta um negro que foge da figura dos negros que eram representadas até então, que era um negro dócil, castigado, submisso, bestial. Aqui, não. Ao invés disso, o Lima Barreto ele vai construir um negro que tem consciência do seu preconceito que sofria. Então, o Isaías ele passa por esse processo. Ele vai tomando consciência de quão hostil essa sociedade é. E ele vai tomando consciência do motivo que faz com que essa sociedade age de forma tão discriminatória com ele. E o Lima Barreto, além das questões raciais, ele também vai trabalhar nas suas obras questões que problematizam a política da época, que problematizam a questão do apadrinhamento, do nepotismo, ele vai problematizar as discriminações sociais. Então, justamente por essa obra de um teor tão militante, é que alguns autores vão acusar o Lima Barreto de ser um escritor de romances aclefe, porque ele vai tecer essas ironias nas suas obras, nessas sátiras, porém ele não vai aprofundar tanto. Mas, em resposta a isso, ele vai dizer que não faz esse aprofundamento justamente para possibilitar que a sua obra ela, possa ser lida por todos, ela não se torne uma obra complexa. E em continuidade, a autora ela vai falar sobre esses ecos, ou seja, esses reflexos da Belle Époque no Brasil, e em específico na cidade do Rio de Janeiro, que vai ser a cidade em que Lima Barreto vai retratar na sua obra. E aí a gente sabe que essa bela época aconteceu lá na Europa e trouxe desenvolvimentos na ciência, na tecnologia e na economia. Nesse período, eles tinham uma ideia de civilização, eles mudaram toda a estrutura da cidade, dos centros urbanos, inclusive uma das construções famosas
nesse período foi a construção da Torre Eiffel. E aí, trazendo para o aspecto do Brasil e do Rio de Janeiro em específico, a autora vai dizer que há essa semelhança, à medida em que, nesse período, aconteceu a transição política entre o período monárquico para o republicano. A República Velha passou a comandar a sociedade nesse período. E aí o governo, nesse momento, teve uma ideia também de civilização, assim como lá em Paris, assim como na Europa. E aí esses ideais que eram constituídos, eles traziam muita desigualdade social para a população, porque era desenvolvimento para os centros urbanos, para o centro da cidade, para a estética da cidade em si, e as pessoas pobres de classe baixa, elas eram desfavorecidas. E aí essas pessoas que vinham, por exemplo, do campo para procurar emprego no Rio de Janeiro, nesses centros urbanos, não conseguiam empregos, consequentemente, elas saíam desses centros e iam para as periferias e para os morros. E aí foi a partir disso que a gente tem o surgimento das primeiras favelas lá no Rio de Janeiro, como mostra a imagem abaixo. E a autora vai mencionar que o governo, nesse período, queria a todo custo civilizar a capital ao estilo europeu, e, para tanto, era necessário emoldurar as ruas, praças, confeitarias, edificações e a própria população. Ou seja, era essa ideia de civilização, de mudar tudo que estava ao redor da cidade, favorecendo sempre as pessoas que tinham um poder aquisitivo. E aí um exemplo das ruas que eram esteticamente bonitas, que eram valorizadas pelo governo, vai ser a Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro, que, inclusive, o autor Lima Barreto vai retratar essa rua lá no seu livro, Recordações do Escrivão, de Isaías Caminho, que vai dizer: ao chegar à Rua Ouvidor, as ruas dos lentos passeios elegantes, havia uma agitação de mercado, cestos de verduras, de peixes, de carnes, passavam à cabeça de mulheres e homens. Os quintandeiros ambulantes corriam por ela acima. Pequenas carroças e hotéis caros davam-se ao luxo de atravessá-la em toda a extensão. E pelas soleiras das portas imensas, moles de jornais diários eram subdivididas pelos vendedores de todos os pontos da cidade. Os cafés já estavam abertos e ainda iluminados. Então, veja, o autor ele vai trazer aí uma retratação de como estava o Rio de Janeiro e os centros urbanos naquele período, esteticamente. E aí, em continuidade, a autora vai falar que esse livro e que o autor Lima Barreto vai trazer uma literatura de engajamento também em relação a justamente expor essas mazelas sociais que as pessoas viviam nesse período. E aí a gente vai perceber que o autor, o protagonista Isaías Caminha, vai ter uma semelhança muito grande, vai ser um retrato do próprio autor Lima Barreto, à medida em que o Lima Barreto também foi mulato, também foi negro, e também sofreu discriminações raciais e também sofreu com as desigualdades sociais presentes na época. Então vai ser como se fosse um reflexo do próprio autor para com o personagem. E aí, uma das características que demarca isso também vai ser que a narração do livro vai ser escrita em primeira pessoa. E aí o Lins vai falar que esse é o único livro de Lima Barreto em que a personagem principal narra a história, que no caso vai ser Isaías. Então, isso vai demarcar também uma das características em que há essa proximidade, esse retrato do autor Lima Barreto para com o seu personagem Isaías Caminha. E, ademais, a gente vai ter uma literatura militante e engajada à medida em que ele vai militar, à medida em que ele vai denunciar, ele vai expor tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. E aí, por fazer isso, nós vamos ter uma recepção da obra, de certa forma, negativa pelos intelectuais e pelas pessoas. Por quê? Naquele período, as pessoas elas eram silenciadas, elas não eram acostumadas a falar sobre aquilo que estava acontecendo ao seu redor, a falar sobre essas mazelas sociais. E aí, quando o Lima Barreto tem essa coragem de fazer isso, ele não vai ter sua obra bem recebida pelo público, porque vai causar estranhamento. E ele vai ser considerado um autor de muita coragem, de expor justamente tudo aquilo que estava acontecendo, tanto no governo quanto na sociedade no geral. E aí a missão dele, da literatura que ele vai fazer, vai ser romper esses paradigmas esses que são essas discriminações sociais relacionadas à cor da pele, relacionadas à questão do poder aquisitivo e tudo aquilo que estava ao seu redor.
E aí, a literatura que ele vai fazer, que ele vai transmitir para as pessoas, vai ser considerada uma literatura denunciativa, ou seja, que vai denunciar o contexto que ele está inserido. E aí, inclusive no seu livro, Recordações, ele vai trazer uma passagem do personagem Veiga, que vai ser o colega de Isaías, que é o protagonista, que vai fazer uma crítica ao governo. E aí ele vai dizer: mas isso mesmo, não quero outra coisa, pois o Senhor acha justo que esses senhores gordos que andam por aí gastam numa hora com as mulheres, com as filhas e com as amantes o que bastava para fazer viver famílias inteiras? O Senhor não vê que a pátria não é mais do que uma exploração de uma minoria, ligada entre si, estreitamente ligada, em virtude dessa mesma exploração que domina, fazendo crer a massa que trabalha com felicidade dela? O público ainda não entrou nos mistérios da religião da pátria. Então, percebam, o autor, o Lima Barreto, ele vai utilizar o personagem Veiga para mostrar o seu descontentamento a respeito do governo da época, que utilizava dos pobres para serem explorados e que faziam com que essas pessoas não tivessem um poder aquisitivo e eram totalmente marginalizados socialmente. E aí, em continuidade, nós vamos ter esse retrato em que o Lima Barreto vai fazer com o personagem Isaías Caminho, que vai ser chamado de duplo provável. Esse duplo vai ser justamente o seu personagem, vai ser a sua construção, vai ser o Isaías Caminha. E aí nós vamos ver uma literatura e subjetividade, em que a autora dessa dissertação, ela vai inclusive trazer alguns autores que vai falar a respeito dessa subjetividade. Por exemplo, o Maia, ele vai citar a questão do sujeito transparente e a existência do sujeito fragmentado. O sujeito transparente, ele vai ser esse sujeito claro, específico, racional e objetivo. Enquanto que esse sujeito fragmentado, ele vai ser o oposto. Ele não vai ser tão percebido, não vai ser tão claro e ele vai se utilizar do inconsciente. E aí o Lima Barreto, ele vai se enquadrar justamente nesse segundo tipo de sujeito, à medida em que ele vai utilizar de máscaras para fazer suas denúncias, para fazer suas exposições. E aí, nesse caso, a máscara que Lima Barreto vai utilizar vai ser o personagem Isaías Caminha. E aí o Pollack vai falar sobre a questão da memória, que essa memória ela vai ser considerada coletiva. Por quê? Porque essa memória, como diz o nome, vai ser uma recordação de um único indivíduo, que esse indivíduo vai ser o Isaías Caminha. Só que o Isaías Caminha vai trazer uma denúncia a respeito dessa discriminação que ele sofre e a respeito dessa desigualdade. Mas ele vai dar voz a todas essas pessoas que também sofriam essas mesmas coisas, mas não tinham coragem de expor. Então vai ser uma espécie de memória coletiva. E aí o dizível e confessável vai ser justamente essas coisas que vão ser expostas, que vão ser denunciadas, enquanto que o indizível e inconfessável vai ser o contrário de tudo isso, vai ser aquilo que não vai ser dito e que vai, consequentemente, gerar o silêncio, que vai dar brecha para uma sociedade totalmente autoritária. E logo, o Almeida vai falar sobre essa visão utilitarista da literatura, que, como nós falamos, vai ser uma literatura utilizada para expor as mazelas sociais, para denunciar. E Veloso vai falar sobre a literatura como espelho da nação, à medida em que a literatura ela não vai ser usada apenas para mostrar um contexto social da época, mas ela vai ser utilizada como um instrumento de denúncia, de negação e de exposição daquilo que vai ser visto em uma sociedade daquela época. Dando continuidade à discussão, como já foi mencionado anteriormente, dentro da obra existe essa questão de que o Isaías ele se assemelha, ele se aproxima muito com o autor, o Lima Barreto. Então, há essa aproximação entre o narrador, que é também o protagonista, e o seu autor, o Lima Barreto. E aí, com relação a isso, muito se discute a respeito de Recordações do escrivão Isaías Caminha se tratar de uma obra autobiográfica. E aí, nesse sentido, a autora da dissertação traz o Lejeune, que vai falar
que existem 3 formas de se entender essa autobiografia, 3 formas de se desenvolver a autobiografia. As 2 primeiras, elas estão relacionadas, elas tomam como condição o pacto autobiográfico, que é quando o próprio autor assume que o personagem é a representação dele enquanto pessoa. E aí, nesse caso, a gente vai ter o personagem servindo como um instrumento que vai materializar os fatos que são narrados pelo autor a respeito de sua vida. Já na terceira forma, nós vamos ter a exigência de um autor que dê pistas de que a sua personagem reflete características de sua vida. Então, a gente, pensando no romance em questão, a gente pode classificar Recordações como sendo enquadrado nessa terceira forma, já que, apesar de existir essa grande semelhança entre o Lima Barreto, a sua vida, e a história narrada pelo Isaías Caminha, o Lima Barreto ele não afirma que realmente se trata de uma autobiografia. Porém, o que a gente percebe é que as características da vida do Lima Barreto também estão empregadas ali na criação da sua personagem. E aí, pensando nessa questão de classificar, a gente pode entender o romance Recordações do escrivão Isaías Caminha como sendo um romance autobiográfico, porque se trata de uma autobiografia, porém que também vai trazer fatos fictícios, né, que não são reais, que não aconteceram com o Lima Barreto, de fato. Como já foi mencionado anteriormente, existem diversos fatos que vão conectar o Isaías ao Lima Barreto. A autora da dissertação ela vai trazer que um traço que se destaca sobre os outros, além da questão racial, é a questão de que tanto o Lima Barreto quanto o Isaías Caminha, eles vão ter um objetivo em comum. Ambos vão se lançar nessa tentativa de escrever, buscando representar essa sociedade, através da sua escrita, expor essas críticas ao sistema social, político, econômico da época, vai tentar tecer críticas a essas questões das discriminações raciais, buscando com isso levar os seus leitores a uma reflexão sobre essa sociedade. E para finalizar, eu destaquei aqui, na verdade, a autora da dissertação destaca um trechozinho onde o Isaías Caminha deixa claro o seu objetivo quando ele se lança na escrita das suas recordações. Mas não é a ambição literária que me move a procurar esse dom misterioso para animar e fazer viver estas pálidas recordações. Com elas, queria modificar a opinião dos meus concidadãos, obrigá-los a pensar de outro modo, a não se encherem de hostilidade e má vontade quando encontrarem na vida um rapaz como eu e com os desejos que tinha há 10 anos passados. Então, aqui o Isaías ele deixa claro o seu objetivo com a escrita, assim como também era o objetivo do Lima Barreto. E aí, para concluir, a autora vai dizer: mesmo que não tenha sido escrito contemporaneamente, Recordações pode ser classificado como romance autobiográfico, uma vez que mescla elementos próprios da vida do autor, Lima Barreto, com outros atribuídos à natureza da personagem Isaías Caminha. É daí que se origina a problemática dessa pesquisa, sendo Recordações um romance autobiográfico. Como deu-se nele a aproximação entre o autor e a personagem principal? A partir dessa questão, partimos da hipótese de que a personagem Isaías Caminha seria o seu duplo, não um duplo afirmativo que se expressa como cópia fiel, mas um duplo provável, uma personagem que provavelmente encarnaria muitas características e situações do seu criador. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e até a próxima.